Bom dia, meu nome é Darcy e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de risco e de proteção para o abuso de álcool e outras drogas em contexto de escola pública. Ao longo dos anos, diversas teorias foram desenvolvidas acerca do uso das drogas, justamente porque é um uso que vem desde os primórdios da humanidade. E aí, hoje em dia a gente sabe que existem fatores neurobiológicos, comportamentais e também fatores genéticos que vão estar associados ao início do envolvimento do álcool e outras drogas com a adolescência e também em relação ao desenvolvimento de dependência e abuso dessas substâncias. Vão existir fatores relacionados apenas ao indivíduo que vão levá-lo até essa questão do transtorno com essas substâncias, mas também vão existir fatores ambientais que vão ser levados em consideração. E aí depois eu vou falar mais um pouquinho sobre eles, mas a gente está falando da questão do contexto escolar. Então é muito importante que a gente tenha essas informações no momento que a gente esteja falando sobre uma questão de planejamento, de trabalhar com adolescentes no contexto escolar, E aí, falando um pouquinho sobre o que é que seria essa adolescência, um momento de muitas mudanças na vida do ser humano, mudanças biológicas, mudanças cognitivas, emocionais e sociais, que vão ser muito importantes para a constituição desse indivíduo na vida adulta. E aí é uma fase onde os sujeitos estão procurando por autonomia. E por procurar essa autonomia, eles vão estar negando a proteção dos adultos. E por negar essa proteção, eles vão muitas vezes se inserir em contextos de vulnerabilidade, E podem entrar em contato com as drogas e com essas substâncias nesse contexto. E aí, caso ele entre em contato, faça esse uso, ele vai acabar prejudicando o seu desenvolvimento. E aí, em relação a esses fatores ambientais que eu falei anteriormente, é importante que a gente traga a questão dos atos familiares e a influência dos amigos, a pressão dos amigos que vai influenciar nesse primeiro contato com essas substâncias. E a gente vê muito isso na prática lá na escola. E aí é importante também trazer que existem prejuízos para o sujeito, tanto físico quanto biológicos, quando essas pessoas entram em contato com as drogas, com essas substâncias, mas também vão existir prejuízos relacionados às relações interpessoais. Então, vão existir prejuízos escolares, ocupacionais, questões relacionadas ao envolvimento com atividades com as infracionais, a violência, a questão de acidentes de trânsito também. E, enfim, a gente trouxe nas nossas referências algumas questões relacionadas ao que os adolescentes falaram sobre essas substâncias. E aí a gente percebe que eles trazem muito um discurso voltado eles sabem que existe perigo nessas substâncias, mas eles não veem um perigo a eles utilizarem esse tipo de substância. E já existem outros que não veem as drogas como algo tão perigoso assim e que veem que eles podem parar de usar quando eles quiserem. E a gente sabe que não é muito assim que acontece na realidade. E aí essa questão de usar ou não essas substâncias vai ser muito subjetivo do sujeito. Então vai depender de experiências desse sujeito, vai depender da sua vivência com o sujeito na sociedade, vai depender também de experiências que ele vai ter, como eu já disse, da sua autoeficácia e das suas crenças. E aí é justamente por isso que é de grande importância a gente se inserir nesse universo que é o adolescente e também entender as suas particularidades, entender como é que vai se formar essa questão da família, desse relacionamento com a família, com os amigos, com a sociedade como um todo, com a comunidade, com a escola e também com as mídias que vão influenciar esse adolescente. E também é importantíssimo a gente entender os fatores de risco e proteção e como é que eles vão estar ali conjugados nessa realidade desse adolescente. E aí, o que seriam esses fatores de risco e proteção, Ao se pensar num trabalho de promoção ou de prevenção, e como é que isso vai se estruturar, por exemplo, no contexto escolar, é importantíssimo que a gente saiba o que é que são esses fatores de risco e proteção. E aí, esses fatores de risco, no caso, vão ser características intrínsecas do sujeito, ou então, que vão estar na sociedade, que vão fazer com que esse sujeito se torne mais vulnerável a desenvolver comportamentos arriscados. E aí, como exemplo de fatores de risco, a gente vai ter a vulnerabilidade do próprio sujeito, mas também a gente vai ter as influências do grupo, influências também da mídia, a questão da família, que aparece como algo muito importante nesse momento, e questões relacionadas à vivência socioeconômica desse sujeito.
Sobre os fatores de proteção, a gente pode trazer a resiliência como destaque. E a que seria essa resiliência? Seria um conjunto de processos sociais intrapsíquicos que vão fazer com que o sujeito se desenvolva de forma sadia, mesmo que ele esteja inserido em um ambiente que não é tão sadio assim. E aí esses fatores de proteção vão fazer com que os comportamentos arriscados e de vulnerabilidade do sujeito sejam diminuídos. E a gente vai ter 3 tipos de fatores de proteção. Os fatores individuais, que vai ser autocontrole, autoestima, os fatores familiares, coesão, estabilidade e apoio, e os fatores relacionados ao meio ambiente, que aí seria um bom relacionamento com amigos e também com professores e pessoas que são de referência para aquele adolescente. E é justamente por isso que a gente percebe a importância da gente estudar o contexto no qual esse adolescente está inserido, para a gente poder pensar sobre o envolvimento dele com álcool e outras drogas. E foi justamente com base nisso que a gente procurou constituir a nossa prática na escola, né, que a gente trabalha com adolescentes de 10 a 15 anos. E a gente começou a fazer um trabalho mais lúdico com eles no início das intervenções, justamente para estabelecer uma confiança com eles, mas também para mostrar que aquele é um espaço deles, né, um espaço para o sujeito se colocar e para eles falarem sobre a família, sobre eles mesmos, sobre os amigos, sobre a rede de apoio, né? E aí depois a gente começou com discussões mais a fundo, a gente começou a fazer discussões acerca do preconceito dentro da escola, do bullying, e aí a gente até falou um pouquinho sobre a questão da violência, que foi uma demanda que apareceu depois do tempo dos nossos encontros, quando eles foram ficando mais confiantes, eu acho, com a nossa presença. E aí, ao falar sobre a situação do envolvimento com álcool e outras drogas, a gente percebeu muitos relatos, né, da realidade deles mesmos, que eles estão ali inseridos numa situação de vulnerabilidade social, com certeza, e que dentro do próprio perímetro da escola ocorre a utilização dessas substâncias, e isso incomoda muito eles, né? Eles mostram que eles estão com muito medo dessa situação, porque eles não sabem muito bem o que fazer, eles não gostam de se aproximar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais depois das vivências que a gente teve, assim, por cima lá. Olá, bom dia, meu nome é Milena e eu vou falar um pouquinho sobre o que nós sabemos sobre fatores de risco e proteção que influenciam o consumo de álcool e outras drogas. O uso de drogas é uma questão bastante complexa, que ela é perpassada, digamos assim, é influenciada e influencia diversos fatores e aspectos da vida do sujeito. Então, dentro dessa questão também estão fatores individuais e ambientais. Para cada cultura, esses fatores de risco e proteção, eles se divergem e se diferem entre si. Então, toda a abordagem, digamos, teórica, que pesquisadores, estudiosos, eles utilizam para poder fazer essa apreensão a respeito da temática, divergem entre si. Então, basicamente, para fazer um resumo a respeito desses modelos teóricos, esses modelos, eles não, como é que eu posso dizer, eles não buscam as causas para o envolvimento ao uso de drogas, mas eles buscam aquilo que pode aumentar ou diminuir os riscos para esse envolvimento. Então, foca muito nos fatores de risco e proteção mesmo, para poder intervir de maneira mais efetiva no que pode ser feito para amenizar, digamos, problemáticas que envolvam o uso dessas substâncias. A família, a escola, a comunidade, as relações interpessoais de modo geral, elas estão presentes na vida de todo sujeito, e onde ele vive, no caso, onde ele vive é o que abrange todos esses aspectos, e todos esses aspectos, eles podem influenciar tanto positivamente como negativamente. Então, tanto pode ser fatores de proteção, como também fatores de riscos. Então, existe todo, como você mesmo falou, tudo isso influencia para o que ele pode vir a buscar futuramente, e o que pode ser positivo ou negativo. Quando há um desequilíbrio, digamos assim, em que o indivíduo apresenta mais fatores de risco do que de proteção, aumenta, digamos, a vulnerabilidade dele com relação a procurar formas de sanar algumas questões que possam parecer negativas para ele. Então, essa vulnerabilidade para comportamentos inesperados ou indesejados podem ser sanados justamente com o uso das substâncias psicoativas. O indivíduo, ele apresenta fatores de riscos endógenos e exógenos. Os fatores de riscos endógenos, eles são constituídos por psicopatologias,
aspectos genéticos, biológicos e neurobiológicos também. E os exógenos são justamente sociais, ambientais e de relações interpessoais. E os fatores endógenos, apesar de eles serem fatores que eles se apresentam, digamos, desde o nascimento do indivíduo, está inerente a ele não age, digamos, de maneira... ele não age sozinho. Ele sempre vai agir, digamos, em conjunto com os fatores exógenos também. Então é aquela coisa, o sujeito, ele sendo biopsicossocial, ele ele é influenciado pelos fatores que já vêm com ele desde o seu nascimento, como também por todo o meio que o compõe, digamos assim. E como eu mesmo tinha falado, os fatores endógenos e exógenos, eles precisam trabalhar juntos para que, digamos, a dependência ou o uso abusivo de substâncias químicas, elas possam ser mais frequentes, digamos assim, mais presentes. E uma coisa que os autores que nós nos dedicamos a estudar sobre, eles falam que quanto mais cedo conseguimos identificar pequenas lacunas, digamos assim, no indivíduo que ele já apresenta fatores endógenos bastante, digamos, suscetíveis à aquisição ou ao interesse desse envolvimento com o uso de drogas, maior é a chance de que haja uma intervenção mais efetiva no que se diz respeito a não permitir que esse uso dessas drogas avance para questões, digamos, para estágios mais problemáticos. Então, eu acredito que o uso dessa extensão, a gente meio que se apropria justamente para fazer esse acolhimento desses indivíduos. Então, é justamente isso. A gente, na nossa intervenção semanal, a gente interage com essas crianças, esses pré-adolescentes que estão justamente nessa fase, nessa transição de novos saberes, justamente para que a gente consiga aprender questões mais, digamos, aprender essas questões endógenas para que esses exógenos eles não se sobreponham. O uso inicial geralmente está associado a fatores ambientais, digamos assim. Digamos que a influência dos pais é bastante significativa para essa descoberta, como você mesmo falou. Então, mais uma vez, o uso e a dependência só aumentam com esses fatores, com a influência desse biológico e psicológico. No Brasil, alguns pesquisadores eles se dedicaram a pesquisar sobre a temática do uso de drogas e identificaram em adolescentes de baixo nível socioeconômico alguns aspectos, digamos assim, que poderiam ser de proteção, digamos, alguns fatores que poderiam ser de proteção ou de risco para esse envolvimento no uso de drogas. E o que foi constatado nessa pesquisa é que os fatores de proteção que eles mais se fizeram presente foram justamente a religiosidade, estar inserido em, digamos, em uma religião ou ter alguma crença, alguma fé, age positivamente nesses jovens. A estrutura familiar, acredito que acima de tudo, que é o mais citado no artigo, que é o acolhimento dos pais, a efetividade do afeto, das relações interpessoais, disponibilidade de informações acerca da dependência química de modo geral. Digamos que a escola ela já entra justamente com esse papel educativo, informativo, acerca de tudo que compõe o uso das dependências químicas. E também no meio, de modo geral, ouvir fatos a respeito disso, das consequências que trazem o uso de drogas, também se fizeram bastante presente para que houvesse esses fatores de proteção. Alguns fatores de risco para o uso de drogas, que também vêm de pesquisas também, que durante a fase de desenvolvimento, que são justamente as fases de desenvolvimento da meia infância e adolescência, que é basicamente as faixas etárias que a gente busca trabalhar nas nossas intervenções, que temos aqui alguns aspectos, alguns fatores que podem influenciar, que é justamente os fatores individuais, contexto familiar, escola e os pares, e a comunidade de modo geral, como foi muito debatido, o meio que ele está inserido. Então, controle deficiente dos impulsos, o modo de comportamento dessa criança ou desse pré-adolescente,
agressão, comportamento antissocial, trazendo para o contexto familiar, educação permissiva ou pouco afeto dos pais, disciplina severa ou coercitiva autoritária também é bastante influente com relação a essa procura, digamos assim, porque é justamente essa questão da fuga desse autoritarismo e a tolerância do uso de substâncias, monitoramento inadequado dentro desse contexto familiar, que é muito importante a gente também trazer sobre, e a escola, que é justamente o foco central, que é justamente essa ideia do fracasso escolar, o sujeito, o aluno, no caso, o adolescente, ele se sente incapaz, digamos assim. Então, mais uma vez, uma fuga, um meio que ele meio que toma para si. É um fator de risco, sim. Esse baixo comprometimento da escola, problemas com os pais, com as relações interpessoais, então a questão do bullying, da agressividade dentro desse meio é muito importante, digamos, ser trabalhado, ter uma intervenção ativa para que haja, digamos, uma redução de danos de modo geral, para que ele não venha a ter a necessidade dessa busca, sabe? E a tolerância, no bairro, na comunidade, a tolerância do uso de substância, no caso, a acessibilidade, a disponibilidade, porque ocorre muito naquela coisa dos pontos de venda de bebidas e algumas substâncias, eles acabarem vendendo, mesmo sabendo que é proibido, vendendo essas substâncias para pessoas menores de idade. Então, é uma questão bem complicada. E foi citado isso na minha infância, mas que na adolescência a gente pode ver que se repete. Então, o transtorno de conduta eu acho que é uma coisa que também perdura muito nessa busca, sabe? Alguns autores, eles trouxeram também alguns aspectos que aparecem de forma predominante na literatura, seja ela na literatura internacional, brasileira mesmo, porque uns buscam esse suporte nos outros, digamos assim, e que esses aspectos eles podem aparecer enquanto fatores de risco ao consumo de álcool e outras drogas. Em adolescentes, que é basicamente a faixa etária que a gente busca se deter a trabalhar, que é justamente os efeitos cumulativos dessas substâncias, que é justamente vinculado à vulnerabilidade dos aspectos endógenos, os fatores endógenos do indivíduo, que é justamente aquela coisa, começa um pouquinho com álcool, com cigarro, e aí o organismo vai tendo essa certa resistência, ele vai acabar procurando mais. A atitude familiar permissiva dentro do consumo dessas substâncias. Então, é o simples fato dos pais, eles permitirem que seus filhos eles usem determinados tipos de substâncias, mas é também eles mesmos beberem ou usarem algum tipo de substância psicoativa, enfim, drogas, cigarro, dentro do próprio ambiente familiar. Então, querendo ou não, esse pré-adolescente, esse adolescente toma aquilo como uma coisa que faz parte do seu cotidiano natural, então, do seu dia a dia. Então, é também um aspecto que ele se insere enquanto fator de risco. O ambiente escolar, devido ser um espaço onde as interações interpessoais acontecem, é justamente um espaço que muitas vezes pode ser apresentado enquanto pejorativo, no que se refere a muitas questões de intensidade durante a adolescência, de descobertas, de curiosidade de modo geral. Então existe justamente essa troca, e é isso que, como Darcy mesmo falou, é justamente nesse meio que a gente escuta eles falando, não, mas a gente sabe que tem alguns alunos que eles vão para o pátio, vão para tal lugar da escola para usar e tal, e eles já me convidaram, então é um discurso frequente, e a gente sabe o peso da escola com relação a isso. A disponibilidade da presença de drogas na comunidade, mais uma vez mencionada aquela questão do uso, digamos, a venda irregular dessas substâncias. Então, algo muito permissivo, torna-se algo, digamos, frequente ou natural, um pré-adolescente, um adolescente ir comprar, mesmo sabendo que é proibido por lei. A venda, principalmente, eu acho que é um dos maiores fatores.
E a mídia como difusora de uso de substâncias a partir de propagandas de drogas lícitas. É justamente aquela coisa, propagandas de cervejas, propagandas de cigarros, algumas substâncias que eles trazem o uso como uma fonte de prazer, uma fonte de liberdade. Então isso também é alguma coisa bem atrativo para esses adolescentes, para esses estudantes. E a gente busca muito intervir também nessas questões. Qual a concepção que eles têm a respeito dessas mídias, ou da atitude familiar, ou da disponibilidade dessa venda irregular dentro da própria comunidade. A gente procura também saber se eles buscam aos poucos, digamos, o uso de cigarro, e se eles têm a consciência que isso também é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, digamos assim. Bom dia, meu nome é Camila. Seguindo a discussão da temática, né, no que diz respeito aos fatores de proteção ao uso de drogas, nós temos que fatores de proteção, eles atuam com o objetivo de atenuar os fatores de risco, né? E existem alguns fatores de proteção, algumas funções de fatores de proteção, que são a redução de impactos, a manutenção da autoestima e autoeficácia, principalmente através de relações sólidas, e também através de criação de oportunidades para reduzir o estresse. Então, nesse quesito, é importante que haja roda de conversas, de escuta psicológica nos serviços e no contexto escolar, para que haja uma redução desse estresse, né? E para que, assim, haja uma minimização à exposição aos fatores de risco. No que diz respeito a alguns fatores de proteção ao uso de drogas, o nosso texto de referência, ele menciona alguns dos que podem ser fatores de proteção. Então, a família é um fator de proteção, mas há uma ressalva para o fato de que ela pode ser também um fator de risco. E quando ser um fator de risco? Através dos modelos e das transmissões de práticas que a criança ou o adolescente presencia. Então, a criança pode ter como modelo um tio, que é o usuário de drogas, mas que ao mesmo tempo valoriza muito a criança e troca uma ideia e dá espaço para aquela criança, né? Então, quem está sendo o modelo daquela criança? Em quem ela está se espelhando? Da mesma forma que os modelos e a transmissão são possibilitadores de risco, eles também podem ser meios de proteção. Então, se eu tenho na minha família, um modelo de pai, de mãe, enfim, de cuidadores que demonstram afeto, que chamam para o diálogo, aquele espaço é muito mais saudável, né, e estruturante para a criança. Então, a família ela vem como um apoio e proteção, a priori, como base fundamental da educação. Ela vem também para controlar as atitudes, e as palavras são bem essas, controle das atitudes e companhia dos filhos. É importante que haja um monitoramento de com quem essas crianças e esses adolescentes andam. É importante também que haja produção e transmissão de práticas, como eu falei ainda há pouco, e o diálogo, né, o chamamento para esse diálogo. Então, essa supervisão familiar, ela segue o viés dos efeitos protetores, né? Quando a gente passa a localizar os filhos, saber onde eles estão, o que eles fazem, né? Ter atenção às atividades dele, o que eles fazem nos horários vagos, o que eles fazem com o dinheiro que eles têm. Então, é importante que haja um monitoramento completo para a família atuar como um efeito protetor. Seguindo a ideia dos fatores de proteção, o contexto escolar, bem como a família, pode também atuar como um fator de risco. E quando? Quando ele começa a negligenciar a questão das drogas, que é presente em muitas escolas, principalmente em contexto de escola pública. Então, quando a escola ela começa a negligenciar essa temática e negligenciar o perímetro em que a escola está envolta e o que está acontecendo naquela conjuntura, ele abre espaço para essa influência negativa do uso de drogas na escola. Mas, e principalmente
positiva, né, de fator de proteção, principalmente por promover um espaço de conversa, por promover o apoio ao não uso, né, realizando programas de prevenção e promoção, né, e aí nesse quesito a gente tem que frisar o fato de que muitas crianças e adolescentes passam praticamente o dia todo na escola. Então eles são a clientela da instituição e por isso é mais fácil ter acesso a eles. E por isso também é importante que haja discussão com eles sobre o uso de drogas, né? Tanto as lícitas quanto as ilícitas. A escola também é um fator de proteção quando ela se propõe a ser um ambiente seguro e protetor, né? Quando ela está ali para resguardar os seus alunos a partir da lei ou a partir de conhecimentos, a que serviços públicos ela pode remeter para proteger uma criança, para proteger um adolescente, né? Com quem ele pode promover o diálogo de acordo com a rede pública. A escola também atua como um fator de proteção quando ela gera na criança ou no adolescente um sentimento de pertencimento e de valorização. Então, se a pessoa ela se sente respeitada por estar ali, ela se sente valorizada, ela tem muito mais motivos para acreditar que as idas à escola ou que a educação é um fator de seguridade. A relação de respeito entre educador e aluno, né? E o professor atuando como mediador, né? Como um ator social, chamando esse aluno, conversando, tendo essa função como uma responsabilização social, né? Promovendo conversa, sendo um amparo, a relação de cooperação entre família e escola. É importante que haja essa ponte, né? Tanto a família quanto a escola se ajudando entre si, mantendo um diálogo para que haja um fortalecimento desse fator de proteção, dessa rede de proteção para essa criança, esse adolescente. No mais, o estímulo e motivação para as atividades escolares, né? Como, por exemplo, atividades esportivas, artísticas, né? Para envolver a criança e colocá-la, né, diante atividades positivas, né? Atividades sociais positivas. Para que ela veja muito mais além dos muros daquela escola, né? E para que ela perpasse todos esses caminhos. Outro fator de proteção é a religiosidade e a espiritualidade. O que Dalgarrondo e outros estudiosos comprovam através de estudos feitos é que existe uma correlação positiva entre o não consumo de drogas e o índice de religiosidade. E ele demarca essa religiosidade como sendo idas à igreja e a crença nessa religião, né? E aí ele fala, outro estudo de Sanches Oliveira e Napo vem mencionando que a religião ou a espiritualidade, ela atua como meio de prevenção primária quando ela impede que as pessoas cheguem até o uso a droga, né, que façam o consumo, ela fala realmente o impedimento, como também pode atuar como meio de prevenção secundária e terciárias em casos em que a pessoa já fez uso de substâncias lícitas e ilícitas, mas ela está no processo de abandono. Outro fator de proteção são as habilidades sociais. É importante frisar as habilidades de enfrentamento. Como lidar com essa temática, como lidar com essa questão, quando ela está de frente a nós, né? Então, existe um caso, como o Darcy falou, existe um caso na nossa atuação na escola, em que o menino ele relatou que estava saindo e no caminho o colega dele chamou ele para fumar um cigarro de maconha. E a criança, ela tinha 12 anos, ele está no processo de transição e ele se sentiu à vontade para falar isso para a gente. Então, é preocupante porque quais as habilidades de enfrentamento que a família, juntamente com a escola, estão oferecendo para esse menino? Naquele momento, ele negou, mas em outro momento, como será esse comportamento dele? Né? E de que maneira as habilidades de enfrentamento estão sendo construídas para que ele continue dizendo não e não?
né? Então, as habilidades de resolução de problemas. E por que isso? Porque quando existem altos índices de estresse, as pessoas elas têm uma tendência a descarregar em outras questões, e a droga é uma possibilitadora desse estresse. O gerenciamento de emoções, para saber lidar melhor com aquilo que está sentindo, por exemplo, em momentos de tristeza, para que a pessoa, e sabendo o que é essa emoção, ela consiga manter um equilíbrio para lidar com ela e não precisar dessa outra influência exógena, que seria o uso da droga. E o manejo do estresse, né? Justamente para que haja essa amarração, esse equilíbrio, essa tentativa de se manter no lugar e não fugir e tomar rumos negativos e comprometedores também. Acerca das considerações finais, né, o que é possível perceber é o seguinte: que é preciso que haja uma reflexão e um planejamento, principalmente no contexto escolar, de ações que venham para promover e prevenir o uso de drogas, né? Então é importante que todos os professores, juntamente com a coordenação, com a direção da escola, planejem todo um cronograma, toda uma série de atividades que venham para enfrentar o uso de drogas no contexto escolar. No que diz respeito à integração dos fatores de proteção, é a interligação, para que haja uma integração da família, da escola, dos grupos sociais, do bairro, para que todos unidos consigam oferecer esse suporte, né, essa rede de sustentação para os adolescentes que estão em situação de risco ou na iminência de entrar nessa situação de risco, mas também para aqueles que estão